Bom dia, a graça e a paz de Cristo ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos hoje aqui, dia 8 de julho, há 189 dias, lendo e ministrando a Palavra de Deus ao teu coração. Pegue aí bloco de anotações, caneta em sua mão e anote as referências da leitura da Palavra de Deus do dia de hoje. No Novo Testamento, Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 32 ao versículo 72. Lá no Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 9, Oséias, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 11. E vamos agora orar. Antes de ler a Bíblia, nós sempre devemos orar a Deus, pedindo que o Espírito Santo nos ajude a compreender a sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos agora ler a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo nos auxilie, dando entendimento e compreensão na Tua Palavra, o que nós te pedimos em nome de Jesus. Marcos capítulo 14, do versículo 32 ao versículo 72. E eles foram e chegaram a um lugar chamado Getsêmani. E ele disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu oro. Ele tomou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar espantado e profundamente abatido. E disse-lhes: minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, orou para que fosse possível passasse dele aquela hora. E ele disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando, encontrou dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se de novo e orou nas mesmas palavras. Retornando, encontrou-os outra vez adormecidos, porque seus olhos estavam pesados, e não lhe souberam o que responder. E ele volta pela terceira vez e disse: dormi ainda e descansais? Basta! É chegada a hora, eis que o Filho do Homem é traído pela mão de pecadores. Levantai-vos, vamos-nos, eis que é chegado aquele que me trai. E imediatamente, quando ele falava, veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão, com espadas e varapaus, da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. E o que traía tinha lhe dado um sinal, dizendo: aquele que o beijar é ele, prendei-o e levai-o com segurança. Chegando, aproximou-se imediatamente e disse: mestre, mestre, e o beijou. E eles lançaram mão e o prenderam. E os que estavam ali, um dos que estavam ali, puxando a sua espada, feriu um servo do sumo sacerdote e cortou a orelha. Respondendo, Jesus disse: saíste como um ladrão com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando, e não me prendeste, mas devem cumprir as escrituras. E todos deixaram e o fugiram. Um certo jovem o seguia envolto de um pano de linho sobre o seu corpo nu, e o lançaram mão. E ele, largando o pano de linho, fugiu despido. E eles conduziram Jesus ao sumo sacerdote. E com ele estavam reunidos todos os principais sacerdotes, anciãos e os escribas. Pedro seguiu de longe até dentro do palácio do sumo sacerdote. Ele se sentou com os servos e aquecia-se no fogo. Os principais sacerdotes de todo o conselho buscavam testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não o achavam, porque muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não concordavam. E levantando-se, alguns testemunharam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos dizer,
eu destruirei o templo feito por mãos, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos. Mas nem assim o seu testemunho concordava. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? O que é isto que estes testemunham contra ti? Mas ele mantinha-se calado, nada respondia. O sumo sacerdote tornou-lhe a perguntar e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus disse: eu sou. E o vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo nas nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando suas vestes, disse: para que nós necessitamos ainda de testemunhas? Vós ouviste a blasfêmia, o que vos parece? E todos condenaram como culpado de morte. Alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe a face, dar-lhe socos e dizer: profetiza. E os servos golpearam com palmas nas suas mãos. Pedro, embaixo do palácio, chegou a uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro se aquecendo, olhou para ele e disse: tu estavas com Jesus de Nazaré. Mas ele negou, dizendo: não conheço nem compreendo o que tu dizes. E ele saiu do átrio e o galo cantou. A criada, vindo outra vez, começou a dizer aos que estavam: ele é um deles. E ele o negou outra vez. Pouco depois estava ali novamente. Pedro certamente é um deles, porque também é galileu e a sua fala é semelhante. Mas ele começou a amaldiçoar e a jurar, dizendo: eu não conheço este homem de quem falas. E o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou das palavras que Jesus dissera: antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Pensando nisso, ele chorou. 1 Reis, capítulo 9. Sucedeu que quando Salomão acabou de edificar a casa do Senhor, a casa do rei, todo o desejo de Salomão, os quais agradou fazer, o Senhor apareceu a Salomão pela segunda vez, como havia aparecido a ele em Gibeão. O Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste diante de mim, e consagrarei esta casa que tu edificaste, para colocar o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali perpetuamente. Se tu andares diante de mim como Davi, teu pai, andou em integridade de coração, em retidão, para fazer segundo tudo o que eu tenho te ordenado, e guardar os meus estatutos e os meus juízos, então estabelecerei o trono do meu reino sobre Israel para sempre, como prometi a Davi teu pai, dizendo: não te faltará homem sobre o trono de Israel. Se vós, porém, insistires em se desviar de me seguir, vós e vossos filhos, e não guardarem os meus mandamentos, os meus estatutos, os quais eu coloquei diante de vós, mas fores servis a outros deuses e os adorares, então eu cortarei Israel da terra que eu lhes dei. Esta casa que eu santifiquei para o seu nome, lançarei da minha vista, e Israel será um provérbio e um escárnio no meio de todo o povo de Israel. E nesta casa que é levada, cada um que passar por ela ficará atônito e assobiará, e dirão: porque o Senhor fez assim a sua terra e a sua casa? E eles responderão: porque eles abandonaram o Senhor Deus, que retirou seus pais da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Portanto, o Senhor trouxe sobre eles todo este mal. E sucedeu que ao fim de 20 anos, quando Salomão havia edificado as 2 casas, a casa do Senhor e a casa do rei, ora, Irão, o rei de Tiro, havia fornecido a Salomão as árvores de cedro e de cipreste e ouro segundo o seu desejo. E então o rei Salomão deu a Irão 20 cidades na terra da Galileia. E Irão saiu de Tiro para ver as cidades que Salomão havia concedido, e
e elas não lhe agradaram. E ele disse: que cidades são essas que tu me tens concedido, meu irmão? E ele a chamou da terra de Cabul até este dia. E Irão enviou ao rei 120 talentos de ouro. Esta é a razão do tributo do rei Salomão levantou para edificar a casa do Senhor, a sua própria casa, e Milo, e a muralha de Jerusalém, e Azor, e Meguido, e Gézer. Porque Faraó, o rei do Egito, havia subido e tomado Gézer, e queimado com fogo, e matou os cananeus que havia na cidade, e deu como presente sua filha, esposa de Salomão. Salomão edificou Gézer e Bet-Oron de baixo, Baalate e Tadmor no deserto na terra. Todas as cidades de armazenamento que Salomão tinha, as cidades para as suas carruagens, as cidades para os seus cavaleiros, aquilo que Salomão desejou edificar em Jerusalém, no Líbano, em toda a terra do seu domínio. E todas as pessoas que foram deixadas dos amoreus, heteus, ferezeus, heveus, jebuseus, os quais não eram dos filhos de Israel, os seus filhos foram deixados depois deles na terra, aos quais os filhos de Israel também não foram capazes de destruir por completo. Sobre aqueles Salomão lançou um tributo de trabalho servil até este dia. Todavia os filhos de Israel Salomão não fez servos. No entanto, eles eram homens de guerra, e seus servos, os seus príncipes e seus capitães, e soberano das suas carruagens e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que estavam acima do trabalho de Salomão, 550, os quais dominavam sobre o povo que o executava a obra. Contudo, a filha de Faraó subiu até a cidade de Davi, até a sua casa, que Salomão havia edificado para ela. Então edificou Milo. 3 vezes por ano Salomão oferecia ofertas queimadas, ofertas de paz, sobre o altar que ele edificou ao Senhor. E ele queimou incenso sobre o altar que estava diante do Senhor, e assim concluiu a casa. O rei Salomão fez uma armada de navios em Ezion-Geber, que está do lado de Elate, na costa do Mar Vermelho, na terra de Edom. E Irão enviou a armada para os seus servos marinheiros que tinham conhecimento do mar com os servos de Salomão. E eles chegaram em Ofir e retiraram de lá ouro, 420 talentos, e trouxeram para Salomão ouro de Ofir. E vamos finalizar com Oséias, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 11. Quando Israel era criança, eu o amei, e o chamei meu filho para fora do Egito. Quando eles chamavam assim que iam diante dele, sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Também ensinei a Efraim a andar tomando-os pelos seus braços, mas não sabiam que fui eu quem os curou. Atraí-os com cordas humanas e com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo sobre as suas queixadas, e lhe deis alimento. Ele não retornará para a terra do Egito, mas a Síria será o seu rei, porque se recusam a retornar. A espada permanecerá sobre as suas cidades, e consumirá os seus ramos, e os devorará por causa dos seus próprios conselhos. O povo é inclinado a desviar de mim, embora chamo de Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como diria a ti, ó Efraim? Como te libertaria, ó Israel? Como te faria Abdá? Como poderia tornar como Zeboim? O meu coração se volta dentro de mim, meu arrependimento são acendidos juntos. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei a destruir Efraim, porque sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, e não entrarei na cidade. Eles andarão após o Senhor, ele rugirá como um leão. Quando fugir, então os filhos tremerão desde o oeste.
Eles tremerão como um pássaro vindo do Egito e como uma pomba da terra da Síria, e os colocarei em suas casas, diz o Senhor. Finalizamos a leitura do dia de hoje, uma leitura sensacional, abençoada, que você viu, que você possa aprender com a leitura de hoje aquilo que o Senhor ministrar no seu coração. Vamos fazer agora a oração da fé. Curve sua cabeça, feche seus olhos e apresente agora a sua causa a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui clamando, pedindo que agora o Teu Espírito Santo, que sonda, que conhece o Teu filho e a Tua filha, que Ele, com gemidos inexprimíveis, leve a oração do Teu filho até a Ti, a causa, não sei se é enfermidade, não sei se é uma porta de emprego, não sei se é uma porta para libertação, qual é o problema, qual é a dificuldade diante do nosso Deus. O nosso Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Deus, age em favor do Teu filho, age em favor da Tua filha, dá vitória para os Teus filhos, meu Pai. Deus, abençoa os Teus filhos, afasta dele todos os maus, tudo aquilo que não provém de Ti, todas as setas de Satanás, meu Pai. Desfaz, corta, quebra todos os dardos inflamados do maligno. Exalta o Teu filho, Pai. Dá a ele sabedoria e entendimento, dá a ele projetos, ideias, para que ele possa ser alvo da Tua bênção. Assim nós clamamos e Te louvamos em o nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe sua história em nome de Jesus.